Capítulo 20. Os perigos da noite. A noite alcançou-me naquela vereda. A escuridão era tão intensa que eu não podia ver mais de 1 metro à minha frente. Era necessário encontrar algum lugar para me abrigar. De repente, ouvi de longe o urro de uma onça e parecia que ela se aproximava. Tinha esperança de que fosse uma onça marrom e que ela já tivesse jantado. Ouvi o latido de um cão. De repente, o latido transformou-se em ganidos e a seguir tudo silenciou. O caminho fez uma curva. Parei para observar. A cerca de 10 metros apareceu-me uma claridade. Era uma lâmpada de querosene. Os movimentos de vai e vem indicavam que alguém a segurava. Finalmente eu havia chegado a um local habitado e podia encontrar ali um ser humano. Quando me aproximei, vi que era um homem que conduzia a lâmpada de querosene. A princípio, ele me pareceu um tanto desconfiado, mas logo que nos cumprimentamos, ele se mostrou cordial. Ele sabia que devia passar por ali um estrangeiro alto e compreendeu que era eu. Era costume os viajantes que iam para as aldeias distantes hospedarem-se ali. Fiquei sabendo então que o irmão que me convidara a fazer aquela visita quando estivera em Belém tinha avisado aquele homem sobre minha passagem por ali. Notei que o dono da casa estava um tanto triste. Quando lhe perguntei a razão, ele apontou para alguma coisa que estava a um canto da cerca. Era o corpo de um cão meio devorado. O sangue ainda nem havia coagulado. Perguntei-lhe o que acontecera e ele explicou. Foi a onça, há poucos instantes. Ela tem passado por aqui muitas vezes ultimamente, porém jamais perdi um cão desde que moro neste lugar. Galinhas de vez em quando desaparecem, mas cão é a primeira vez. De mais a mais, a gente torna-se amigo do animal que tanta falta nos faz nessas matas. Apresentei àquele homem os meus sentimentos pela perda do cão e disse-lhe que tinha sido Jesus que o enviara para espantar a onça, salvando assim a minha vida. Contei-lhe que tinha ouvido os latidos e os ganidos do cão bem perto de mim. Coisa curiosa, comentou o homem, pois a onça, quando apanha a presa, não costuma abandoná-la no lugar onde a mata. Ela a devora ou a leva consigo. Mas onde está a sua espingarda? Não tenho espingarda, respondi. Se houvesse armado, o povo suspeitaria de mim e pensaria que tenho mais intenções. A minha arma é esta, e mostrei a Bíblia. Vou dar-lhe uma destas armas, já que o Senhor perdeu o cão. Seu animal podia indicar-lhe o caminho para a caça, porém a Bíblia mostra-lhe o caminho para o céu, tanto para o Senhor como para toda a sua família. Não sei ler, respondeu o homem, e aqui nas matas não há necessidade disso. Para caçar e pescar não é necessário conhecer esse livro. Está bem, disse-lhe eu, mas talvez passe por aqui alguém que saiba ler, e então todos poderão ouvir palavras que lhes vão interessar. O Senhor está vendo que Jesus me guardou de todos os perigos e encheu meu coração de paz. Pois bem, Ele quer que o Senhor e sua família gozem a mesma tranquilidade. É só confiar nele. É verdade, reconheceu o dono da casa. É coisa maravilhosa o Senhor haver escapado das onças e de outras feras que parecem haverem se ajuntado todas nestes arredores esta noite. Com relação às onças, tive notícia da presença de algumas somente na última hora que passou. Bem, agora o Senhor está salvo e é bem-vindo à nossa casa. Vamos entrar e minha mulher vai preparar-lhe alguma coisa para o Senhor comer, pois deve estar com fome após essa longa viagem. Entramos na casa, que não era diferente das outras. A construção era de barro e coberta de palha, porém a atmosfera ali era agradável. Foi o que senti logo que entrei. As crianças estavam na cama, mas ainda não estavam dormindo. Ao ouvirem a voz de um estrangeiro, desejaram ver a quem pertencia e do quarto onde estavam ficaram me olhando curiosas, através das fechas das portas de varas. A dona da casa, que estava no fundo, terminando de arrumar a cozinha, veio cumprimentar-me.
Sentei-me num caixote de madeira. Os pés ardiam e doíam como nunca antes. Pedi licença para tirar os sapatos. A dona da casa, ao ver em que estado estavam meus pés, ficou alarmada. Pés inchados, cheios de espinhos. Só percebi que tinha os pés inchados porque eles não queriam sair dos sapatos. A senhora ofereceu-me água para lavar os pés. A seguir deu-me pomada da que eles usavam para curar feridas. Eu apliquei-a, cobri os pés com panos limpos e sentei-me aliviado. Prometeram ajudar-me a tirar os espinhos no dia seguinte, pois no escuro não seria possível. Enquanto eu esperava que me preparasse alguma coisa para comer, contei-lhes o que acontecera na viagem, inclusive o episódio da sucuri. O dono disse, pouco tempo antes, vir uma cobra enorme. Viu-a de longe, mas pelo tamanho reconheceu que se tratava de sucuri. Acrescentou que talvez se tratasse da mesma cobra, pois naquela zona há muito que não eram vistas sucuris daquele tamanho. Se o Senhor escapou da sucuri, disse a mulher, eu creio que seu Deus é realmente poderoso. O marido comentou que nunca ouvira falar de um Deus que responde às orações e que se preocupa com as pessoas, atendendo às necessidades de cada um. Um Deus assim, acrescentou o homem, até eu desejava conhecer. A essa altura, as crianças já se haviam aproximado e eu coloquei uma no colo. Deles alguns biscoitos que trazia comigo. As crianças gostaram tanto dos biscoitos que sua alegria parecia não ter limites. Cantei alguns hinos em português, próprios para crianças, e depois em sueco, canções que minha mãe cantava quando eu era criança. Isso durou até que o pai as mandou de volta para a cama, compreendendo que eu estava cansado. Indicaram-me o local onde eu devia dormir. Era numa casa pequena ao lado. Tomei a rede e as maletas e instalei-me para dormir. O local era mais fresco do que a casa do meu hospedeiro. Eu estava demasiado cansado em razão da viagem e de tudo o que me acontecera naquele dia. Porém, apesar do cansaço, não consegui dormir, fiquei deitado de olhos abertos. Percebi que havia um ruído estranho no teto. Talvez fosse o galho da trepadeira, batido pelo vento, a entrar pela abertura entre o teto e a parede. O ruído dos animais lá fora contribuía para perturbar o meu sono. Naturalmente, os muitos acontecimentos daquele dia haviam contribuído também para excitar meus nervos e não estava sendo fácil relaxá-los de um momento para outro quando os fatos ainda estão vivos na memória. Os gritos e uivos que vinham de fora talvez não tivessem muita importância, pois havia uma parede entre mim e eles. Entretanto, os barulhos que havia do lado de dentro eram desagradáveis. Acendi a lamparina de querosene, olhei, mas não vi nada. Resolvi inspecionar totalmente o pequeno quarto à procura de eventuais insetos ou animais antes que eles me procurassem. Não que eu não confiasse no Senhor, tinha provas de sua fidelidade em situações difíceis, mas o discernimento e a prudência que Deus me dera deviam ser prezados. Após haver procurado por toda parte sem encontrar nada, voltei a deitar-me. Agradeci mais uma vez a Jesus por ter me guardado e permaneci de olhos abertos, desfrutando da paz que faz a nossa existência tão agradável. Porém, repentinamente, ouvi um ruído acima da trepadeira tão forte que foi possível localizar de onde partira. Vinha de um lugar bem acima de minha rede. Quando observei atentamente as folhas da trepadeira, vi os movimentos da língua de uma cobra. Levantei-me, subi num caixote, único móvel que havia, e descobri o que estava acontecendo. Era a resposta para a minha curiosidade. Lá estava ela. Acompanhei-lhe o olhar frio e vi então um sapo tremendo e soltando gritos, movimentando-se passo a passo em direção à boca da serpente, que mantinha os olhos fixos na presa. Que podia eu fazer? Vi num canto um pedaço de pau. Era a única arma que podia ser útil. Apanhei-o sem fazer barulho, subi novamente no caixote e dei forte pancada entre os dois.
Nesse momento, desfez-se o hipnótico. O sapo desapareceu aos saltos e a cobra fugiu tão rapidamente que nem pude pensar em matá-la. Era esse mais um motivo para agradecer a Deus por haver me livrado de outro perigo. Quanto mais confiamos nele, maiores são as bênçãos que recebemos. Depois disso, adormeci como uma criança, feliz por ter a certeza da proteção de Jesus. No dia seguinte, quando os raios solares penetravam pelas aberturas das paredes de madeira, apesar de haver dormido pouco, eu já estava de pé. Tinha ainda uma longa distância a percorrer para completar a etapa da viagem até onde devia pernoitar. Os meus hospedeiros prepararam-me um lanche para o caminho. Como última recordação, pedi-lhes que não esquecessem de pedir a algum amigo para ler a Bíblia nos lugares que eu tinha marcado. Fiquei muito feliz quando eles disseram que havia um ganho na troca entre o cão que perderam e a Bíblia que lhes ofertei. Isso era sinal de que essas duas almas estavam no caminho da luz. Durante aquele dia, senti-me bem disposto. Antes de partir, eu conseguira retirar todos os espinhos dos meus pés. Eu caminhava cheio de esperança em direção ao próximo pouso. Sentia de maneira real as bênçãos do Senhor e não tinha nenhum receio no meu coração. Assim continuei caminhando durante todo o dia em inteira confiança. A última cabana em que repousei não estava concluída, faltava o telhado. Só as paredes estavam erguidas, de modo que naquela noite eu teria por teto o céu. Durante os últimos dias não havia chovido, mas naquela noite caiu uma chuva tão forte que só as pessoas que moravam nos trópicos sabem o quanto ela é forte. Eu tinha a impressão que a água arrastaria a cabana na qual estava eu e o proprietário. A maleta de Bíblia estava bem fechada, portanto não havia perigo de eu perder a preciosa carga. Nesse sentido eu estava descansado. Porém, para dormir debaixo de chuva, essa despreocupação não bastava. Todavia, nada de desagradável aconteceu além das chuvas. No dia seguinte, reiniciei a viagem. As roupas secaram-se no meu corpo. Eu devia chegar ao término da viagem antes do anoitecer. Não sei se foi por se tratar da última etapa, ou por ela ser a mais curta, ou ainda porque eu andei depressa, ansioso por encontrar os irmãos. O fato é que, ao entardecer, eu já estava no local a que me destinava. Havia passado por várias provações durante minha caminhada por entre as matas, porém sentia-me feliz, pois em cada perigo, em cada nova amizade, tive a oportunidade de constatar como Jesus é poderoso e está sempre pronto a mostrar o caminho e a nos dar vitória, pois Ele é o mesmo conforme prometeu. Logo que cheguei ao meu destino, fui recebido com muita alegria. Havia se formado ali um pequeno grupo de crentes. Um rapaz que pertencia à igreja em Belém tinha seus pais morando naquele lugar. Ele se havia mudado para aquele lugar e anunciado o evangelho aos seus parentes. Como resultado, aquela congregação tinha se formado. Realizamos ali mesmo um culto improvisado, louvando ao Senhor pelas vitórias da jornada. Outros cultos foram realizados, dos quais participaram muitas pessoas, inclusive doentes. Nós oramos por eles e Jesus fez maravilhas. Um deles tinha a carne ressecada por mordidas de cobras venenosas. Após as orações, onde havia ausência de carne, esta cresceu e renovou-se até fazer desaparecer a ferida. Quando esse fato chegou ao conhecimento das pessoas nos arredores, foi grande o número das que vieram para ser curadas, e muitas delas tiveram fé para receber cura. Depois dessa visita, voltei várias vezes àquele lugar em companhia de Gunnar Wingre. Com alegria podemos constatar o aumento do número de salvos.